Em primeiro lugar, para a gente iniciar a nossa conversa hoje da nossa primeira aula de planejamento de marketing, conversar um pouquinho sobre o nosso plano de ensino, como que ele foi construído e como que nós vamos desenvolver a nossa disciplina. Nós temos na nossa sequência, e depois eu vou querer que vocês olhem, eu normalmente converso na primeira vez, né? Faço essa conversa e peço que depois vocês acompanhem lá com o material que já está postado lá no Moodle, para que fique mais fácil. Hoje a gente faz aquele acordo de cavalheiros, de como que as coisas vão acontecer. Então, tem 15 aulas que elas vão acontecer a partir de hoje, do dia 18, que é a nossa segunda-feira. A gente também teve essa mudança que esse semestre não iniciou numa segunda-feira. E nós vamos até o finalzinho, exatamente a nossa data, exatamente pela questão da segunda-feira, ficou até o finalzinho da última semana lá de fevereiro, quando encerra o nosso semestre. Como que nós vamos fazer os nossos encontros? A primeira questão é pensar como que nós vamos fazer as nossas aulas render. Então, em determinados momentos, nós vamos precisar ter o nosso encontro aqui, síncrono, que nós vamos organizando dentro do nosso cronograma, para que a gente possa desenvolver o conteúdo. Mas eu fiz uma troca que, às vezes, com o presencial a gente não faz dessa maneira, exatamente para evitar que o aluno tenha uma sobrecarga de leitura. Mas o que muda quando nós estamos online? Primeiro que vocês já devem ter ouvido várias pesquisas. Oi, Juan, fica tranquilo. Várias pesquisas de que estar à frente do computador, estar à frente de uma tela é diferente do que estar em grupo numa sala de aula. Então, várias pessoas estão se dedicando a isso. Eu acho que nunca se teve tanta pesquisa, ou nunca se respondeu até tanta pesquisa como a gente teve nesse período de pandemia. Em função disso, eu tenho uma metodologia que eu acho que ela fica mais tranquila da gente seguir. Ao invés de nós termos todas as aulas síncronas e todas as aulas com aquele cumprimento de horário que faz a primeira parte, faz um intervalo, para quem já teve alguma aula comigo anteriormente, sabe que normalmente a gente tem algo mais dinâmico ou faz algum trabalho, alguma questão em grupo após o intervalo do nosso período do noturno. Então, como que eu pensei e que eu estou desenvolvendo no Rede e acho que é uma metodologia que funciona? Nós não precisamos ficar aqui, pessoal, pensando na questão do relógio para a gente cumprir as 4 horas aula, até porque seria bem cansativo de ficarmos nessa posição que a gente tem. Então, quando a gente tem um encontro síncrono, que a gente vai combinar a cada semana, é importante que nós iniciemos a aula ali nas 19 horas, a gente dá aqueles minutinhos, mas o pessoal vai chegando, para que nós possamos render o nosso conteúdo. Então, muitas vezes vai ter exposição dos slides, nós vamos conversar sobre o tema, algumas vezes vocês vão ter pesquisado antes, e essa é uma das peculiaridades. A partir do momento que a gente não está necessariamente às 4 horas aqui em frente ao computador, cumprindo a hora, e vocês sabem que o Rede ele dá essa flexibilidade, inclusive de que o aluno ele pode recuperar, motivo esse pelo qual eu estou gravando, a gente não está aqui com todos os colegas, possivelmente em outra aula alguns de vocês também pode ter tido um motivo e também faltar, e vocês têm possibilidade de recuperar olhando, né, assistindo o vídeo e acessando aos materiais. Então, o material, eu não vou deixar todo ele agora no início. A gente vai seguindo de acordo com as semanas. Mas uma técnica que ela funcionou de uma forma bem legal é de que o que fica como atividade, que algumas vezes é atividade com nota, né, atividade que a gente chama de avaliativa, e outras vezes que é uma atividade ou uma pesquisa ou uma pré-leitura, ela fica para que vocês possam fazer dentro desse intervalo de uma semana, tá? Então, eu sei que a hora que eu desligar daqui um pouco aqui com vocês, eu não vou ficar cuidando se o Kleber, se o Juan, se o Jefferson, se a Larissa vão fazer ou vão ler aquilo que eu propus exatamente após a aula.
mas é possível que vocês tenham alguma atividade ou algo que complemente a aula que nós estamos aqui. E eu tento fazer com que esse período síncrono ele seja o menos cansativo possível. Então, eu vou insistir para que vocês falem, para que a gente possa ter discussões aqui, que vocês tirem as dúvidas. O importante é que vamos tentar ficar o mais relaxado possível e sem ter vergonha. Eu sei que muitos têm vergonha até de apresentar, como eu vejo os alunos dizerem, que eu acho tão engraçado. Diz, professora, eu tenho vergonha de ir lá na frente. E às vezes a gente faz a apresentação em círculo, né? Que é para evitar o tal do ir lá na frente, porque parece que dá o pânico do ir lá na frente, fica com medo, leva o papelzinho, parece que vai esquecer tudo que tinha estudado, que tinha se preparado. Então, aqui é o momento que a gente tem para poder tirar as dúvidas. Então, em determinados momentos, eu não vou ficar aqui só passando os slides, a gente vai fazer trabalhos que vocês vão ler, que vocês vão pesquisar e que a gente vai discutir esses temas aqui. Eu sempre considero que os slides da aula ou que algum outro material, ele seja complementar. E para isso, seguimos esta ideia de se deixar, que foi meio que uma convenção que se utiliza, né, dentro do rede, mas cada professor pode fazer da sua maneira, que é deixar atividades que elas possam ser respondidas em 7 dias. Então, sempre do dia que a gente tem a aula até o dia que a gente terá a próxima aula. E nós fomos os sorteados. Fomos sorteados no quê, professor? O que aconteceu com o nosso sorteio? Só para vocês terem uma ideia aqui no nosso cronograma, a gente tem diversos pulos, né? A gente dá uns pulos aqui de datas. Então, por exemplo, a gente tem aula agora dia 18, tem aula segunda-feira que vem, dia 25, e já não vamos ter aula dia 1º. Depois do dia 8, a gente também não vai ter aula lá no dia 15. E a próxima semana, depois do dia 15 de novembro, é a semana que cai a JAI, que a gente também não tem aula na semana da JAI. É uma das coisas que a gente vem falando já há algum tempo, não sabemos o que pode acarretar, né, de alguma mudança, mas a JAI ela não tem atividade à noite e tem ficado bem difícil para os alunos da noite poderem participar quando os alunos trabalham, quando os alunos têm alguma outra atividade de trabalho, de estudo durante o dia. E então, quem sabe daqui a uns tempos, exatamente porque a JAI se transformou em JAI online, e ela funciona muito bem, nós temos diversos alunos apresentando e legais, mas a gente poder entender que o aluno da noite, ele não consegue muitas vezes participar, porque ele tem atividade de dia. Então, vocês vão ver essas lacunas ali de datas, porque elas são as datas do calendário. Então, essas datas, vocês não terão a aula síncrona, a gente não vai estar aqui à frente, mas possivelmente vocês terão alguma atividade, alguma questão que vocês vão poder desenvolver dentro desse período. Como que eu penso com a metodologia utilizada? Como a gente tem que fazer esse cumprimento? Vocês sabem que o aluno no rede ele não precisa estar no presencial, né? Essa é a grande flexibilização do presencial do síncrono, né? A gente ainda pensa no presencial, mas ele não precisa ter a presença do síncrono, mas ele tem que realizar as atividades, realizar aquilo que foi proposto para que ele possa, no final, lograr o êxito. Então, muitas atividades que vão ficar postadas para vocês como atividade avaliativa, vocês vão ver, vai ter atividade avaliativa 1, 2, 3, de acordo com a nossa sequência do conteúdo. Todas elas vão ser somadas e vão gerar uma nota com peso 10. E lá no final, eu convenciono para ser lá no final, com todo o conteúdo, a gente junta e faz uma avaliação também com um peso 10 para vocês terem as duas médias. Fica mais tranquilo no sentido de que a gente tem mais avaliações e vocês podem justificar de que esta avaliação vocês estão fazendo no momento que vocês podem. As atividades semanais vocês vão fazer no período que vocês puderem. Mas lembrem-se, o prazo já é grande. Então, eu não quero para procurar a professora e vou dar aquela choradinha porque eu perdi o prazo.
Então, tentem desenvolver tudo dentro daquele período de uma semana, porque é um período bem tranquilo que vocês podem usar da maneira que vocês quiserem. Eu não estou lá investigando se vocês estão fazendo no domingo antes de irem comer um churrasco com a família. Então, pode ser domingo, assim como vocês podem dizer, eu gostei tanto da aula de hoje, eu estou com a matéria assim pronta na cabeça, que termina a aula e vocês já vão lá e realizam a atividade, certo? Então, é importante realizar a atividade, fazer a postagem dentro do prazo, a gente vai acompanhar todo esse desenvolvimento das atividades através de uma planilha para que a gente chegue lá no final com o saldo positivo e todo mundo consiga o tão famoso passar, né? Que é a meta que todo mundo quer. Eu quero terminar a disciplina e passar. Tem que passar, mas também tem que aprender, também tem que se divertir, tem que pesquisar o exemplo para a gente conversar na aula, então tudo isso aí vai estar junto com o pacote. O que nós vamos falar então do nosso conteúdo? Depois eu quero que vocês abram lá pelo Moodle e olhem o plano de ensino com todos os detalhezinhos. Mas agora a gente vai conversar um pouco do nosso conteúdo. O que a gente vai falar em planejamento de marketing? Como nós temos 2 disciplinas de marketing no curso e nós temos os nossos colegas que também são de outros cursos, eu já deixo bem claro que a gente não tem pré-requisito. Então, não tem pré-requisito. A gente pode fazer planejamento e pode fazer princípios. Dentro da disciplina de planejamento, ela segue uma sequência que é aquela sequência dos 4 principais elementos de marketing, o famoso mix de marketing, com cada um deles tendo uma sequência que a gente começa lá em produto, preço, promoção e praça, os 4 elementos. Para quem não tem ainda familiaridade, vai ver no início do conteúdo que a nossa base está nisso aqui. Os 4 elementos essenciais do marketing. Sem ele, a gente não consegue pensar em como fazer isso, como colocar na prática. E a nossa disciplina é planejamento. Como ela é planejamento, então em cada um dos P's, nós vamos estudar estratégias e entender como que a gente vai pensar isso nas organizações. E vocês estão fazendo dentro do curso de gestão de cooperativas. Eu sempre falo lá no início, a gente vai poder usar esse marketing que nós vamos conversar aqui em qualquer área, em qualquer organização, porque a base do marketing ela não muda se for para cooperativa ou não. Mas as ações e tudo aquilo que é feito, nós vamos discutir relacionados com exemplos de cooperativas, com a realidade das cooperativas, vocês vão poder pesquisar isso para a gente e nós vamos entender como que isso acontece para que a gente possa estar habilitado a trabalhar com o marketing, ou pelo menos entender o marketing, em qualquer organização e em organizações cooperativas. Então, isso a gente vai ter essa pegada ali dos exemplos, das atividades que vão ser relacionadas com cooperativas. Mas que bom que nós sabemos que podemos utilizar todos esses nossos conhecimentos dos 4 P's em qualquer outro tipo de organização, porque a gente está estudando aqui gestão. E é muito legal que a gente tenha na turma todos esses colegas que vão nos auxiliar, mostrando outras realidades, vindo de outras atividades que não especificamente da administração e da gestão, para que a gente possa entender que o marketing é extremamente importante. Nós, da administração, minha formação é administração, então nós aprendemos que o marketing é uma das principais funções administrativas, que a organização, seja ela do tamanho, do tipo que for, ela não funciona se a gente não tiver um pensamento no marketing. E a nossa disciplina ela encerra com uma parte que nós falamos um pouquinho sobre vendas. Vendas já está lá no nosso P de promoção, porque muitas vezes o pessoal confunde, né, e acha que um dos P's é propaganda. Mas dos 4 elementos básicos, a propaganda, ela apenas está sendo uma das partes do P de promoção, porque promoção é muito mais do que simplesmente a gente olhar propaganda. Mas a primeira questão que nos vem à cabeça é a gente pensar que quando vai estudar marketing, vai estudar propaganda. E
Quem estuda propaganda, estuda publicidade, estuda a parte de comunicação, muito, muito mais aprofundado do que nós que somos da área de gestão. Então, nós não podemos pegar a função deles e tentar fazer de algum jeito muito simples. Eu poderia dizer para vocês, pessoal, que legal, na semana que vem nós vamos estudar o P de promoção, tem uma parte que é propaganda, e todo mundo aqui vai criar uma propaganda, vai fazer essa parte. Não vai adiantar. Por que não vai adiantar? Porque a gente não sabe tudo aquilo que o pessoal da publicidade estuda para pensar em propaganda. Mas nós somos os gestores e nós temos que entender onde que a propaganda está, de que forma ela vai ser planejada. Olha, gente, grandes organizações, elas têm verbas específicas para propaganda, para publicidade, e aí vem várias questões que a gente vai discutir ao longo do semestre, do quanto até mesmo a mudança de tudo isso que a pandemia causou, da mudança do comportamento das pessoas, e é uma das áreas importantes do marketing, que é comportamento do consumidor, que elas interferiram nas nossas decisões, nas nossas ações, e que nós temos que pensar realmente nisso. Então, essa seria a principal ideia de todo o nosso conteúdo, esse arcabouço aqui de como que nós vamos desenvolver, então, dentro da sequência lógica dos 4 P's e uma parte final relacionada com vendas. Esse é o nosso conteúdo e a gente vai estudar como planejar, vai estudar quais são as principais estratégias, receita de bolo, nós não vamos ter, porque todo mundo que procura curso na área de gestão muitas vezes está esperando essa receita de bolo e a receita de bolo não existe. Vocês imaginem numa situação como todo o mundo, né? Não fui eu, não foi aqui em Santa Maria, não foi só no Rio Grande do Sul, nem no Brasil, mas imaginar como que o mundo inteiro reagiu a algo que não pôde ser controlado. Aí vem a primeira pergunta que a gente pode se fazer. Legal, a gente vai estudar uma disciplina de marketing que está focada para planejamento. Mas existem várias coisas que acontecem que nós não conseguimos controlar com o nosso planejamento. Mas imagine, se a gente não planejasse nada, seria muito pior. Então, a primeira questão que a gente vai falar aqui é que, olhando para o marketing, o planejar é no sentido de tentar reduzir os riscos que poderiam acontecer se nós não fizéssemos um planejamento. Você certamente, em alguma disciplina ou dentro de alguma área específica, vocês já fizeram pesquisa. E pesquisa é muito importante, por quê? Porque ela muitas vezes é a grande base para a gente poder planejar. Então, vocês fazem pesquisa, né? Até coisas que a gente usa ali no celular. Vamos dar um exemplo, pegar um 99, né? A gente termina a nossa corrida e já vem ali uma pesquisa, avalie e tal. As organizações, elas precisam, elas necessitam muito de pesquisa. Mas imaginem tudo que aconteceu, eu já digo 2 anos, né? Porque a gente fica imaginando de março de 2000 para cá, de 2020 para cá, nesse período de quase 2 anos, quantas organizações, quantas pessoas, porque a gente não pode esquecer que existem os microempresários, os empresários individuais, tiveram que fazer de diferente para conseguir concorrer, para conseguir entrar nesse mercado. Então, é aí que a gente vai pensar, reduzir riscos. Nós vamos trabalhar cada um dos 4 P's pensando o seguinte, como que eu posso entender um pouquinho mais de produto, de tudo aquilo que está relacionado com produto, aquilo que está relacionado com preço, e assim por diante. Esses 4 elementos, eu acho que para alguns de vocês que seja extremamente novo a gente imaginar, são a base para poder se trabalhar o marketing como um processo dentro das organizações. E uma das coisas que eu gosto sempre assim em primeira aula, em início, é fazer trazer assim várias questões da evolução do marketing para a gente poder entender
que o marketing não é uma coisa para grandes empresas. Só para grande, não. A gente pode pensar em marketing com qualquer tamanho de empresa. Por quê? Perdão. Hoje é um dia que eu estou bem difícil, uma alergiazinha brava. O que a gente tem de essencial para poder se trabalhar com o marketing? É o foco. Quem já foi meu aluno deve lembrar. A professora gosta de falar do foco. Quem é que está lá no centro, que é o meu alvo do foco? Quem é que está lá no meio? Quem chuta? Seria o cliente? Exato, o cliente. Ele está lá no meio do nosso foco, né? Então, pensem assim, ó. Independente do tamanho da organização. E pensem um pouquinho do que aconteceu nesses últimos tempos. Porque esses últimos tempos, eles serviram para fazer a gente chacoalhar do que a gente imaginava que era planejar, trabalhar com planejamento. Porque quando vem um troço grande, como foi e está sendo, né, a pandemia da Covid, ela foi uma coisa imensa. Daí a gente consegue realmente entender, para quem já viu lá na introdução à administração, o que são variáveis não controladas. Aquilo que vai afetar a tua empresa, vai afetar o teu trabalho, independente de onde tu estiver. Né? O que mais que a gente pode pensar? Olha ali, o Juan também vai mostrar o PET. A gente pode pensar que esse foco, que é chegar no nosso consumidor e tentar entender o que ele quer. É tentar entender o que ele quer, né? Mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou encontrar? Então, formas, estratégias, encontrar a melhor maneira. Pensem no seguinte: muitas organizações não tiveram tempo de se adaptar. Não tiveram tempo para isso. Elas tiveram que fazer as coisas meio na correria. Esses dias eu conversava com uma pessoa que trabalha com vendas e ela comentou isso assim, ó, a gente nunca teve tanta mudança em relação a vendas como nos últimos anos. Porque a gente teve que encontrar meios de vender, encontrar possibilidades de vender. Ou a gente fazia isso, ou a gente morria. Vocês já pararam para pensar quantos negócios, daí eu falo negócio porque pode ser do tamanho que for, do tipo que for, quantos negócios não se mantiveram em função dessa crise? Porque essa crise ela aconteceu com tudo, né? Ela aconteceu econômica, ela aconteceu social. A gente não pode fechar os olhos para ver realmente que temos desemprego, que temos situações difíceis, que as pessoas literalmente se viraram nos 30. Eu nunca vi tanta gente fazendo de tudo. Eu adorei o Globo Repórter que apareceu, que eram as vendas em condomínio, né? Então, alguém começou a fazer comida vegana, outra começou a fazer máscara, outra começou, né? Muitas delas eram mulheres. E começaram a desenvolver negócios, e só dentro do condomínio, gente que mora naqueles condomínios grandes, só dentro do condomínio já dava um baita no negócio. Então, tem a fulana que vende tal coisa, tem o Beltrano que tem tal coisa. Quantas pessoas passaram a ser solidárias? Aqueles exemplos, né? Eu compro alguma coisa para ti, eu tenho, né? Conheço uma pessoa que é grupo de risco, ela não pode sair de casa, então ela precisa comprar de outro jeito. Acho que a gente nunca viu tanta, tá dando um exemplo ali. Nunca viu tanta gente, tanta loucura, como a gente diz, né, no próprio trânsito, de moto, de pessoas entregando, de gente que era, né, fazia já esse trabalho, gente que nunca fez esse trabalho e que começou a trabalhar com isso, trabalhar com entrega, trabalhar com outras áreas. Olha que situação, a gente precisou de um encanador aqui em casa, né? Deu um problema num dos banheiros, bem naquele período assim do auge da pandemia. Daí a gente ficou uns dias com o banheiro ali sem uso e tal, vamos tentar ver, mas estava pingando, estava realmente bem chato, a gente se preocupou, a questão da água também, para descobrir o tal do vazamento.
Daí a gente resolveu chamar a pessoa que era bem conhecida nossa aqui, que já prestava serviço aqui em casa. Ele chegou aqui, é um rapaz, e ele contou pra gente assim, ó, a gente, como é que tá para vocês, né? O Jair me perguntou. Para nós tá bem difícil, porque o nosso serviço é ir nas casas. E as pessoas não estão colocando gente estranha dentro de casa. Elas estão evitando tudo que é tipo de coisa que a pessoa vai entrar. Vocês certamente conhecem pessoas que, né, cancelaram faxina, cancelaram outro serviço exatamente porque queriam cumprir esse distanciamento e estavam realmente preocupadas com essa situação da transmissão do vírus. E ele veio todo preparado. Ele usou, inclusive, aquele coisinho no pé aqui para evitar de pisar, veio todo preocupado. E a gente achou tão legal, porque a gente pensou o seguinte, a gente sempre fala isso, e eu gosto muito de falar de negócios de individuais, porque às vezes a gente fica pensando no marketing no grande, mas a preocupação com o cliente ela pode ser de qualquer um, e ela deve ser de qualquer um. Eu não chamo mais aqui em casa ele no caso é encanador, mas eu vou dar um exemplo de um eletricista que uma vez veio aqui prestar um serviço e que ele não limpou nada dos fios que ele deixou caído do lado, assim, do interruptor de luz. E parece uma coisa tão simples a gente olhar. O que é o teu serviço? O teu serviço é o todo. Eu não gostaria que alguém viesse aqui na minha casa e estivesse cheio de fio. Esses dias foi de uma arrumação lá no nosso portão do lado de fora e a gente ficou bem chateado, assim, a pessoa fez o serviço tal, foi olhar, o síndico foi lá e ele imaginou, agora ele vai juntar, né? Ele juntou só o que estava na frente do olho dele, porque o que ficou em cima da grama, dos pedacinhos de fio e tal, fomos nós que juntamos, fomos nós que juntamos depois. O serviço, ele é um todo. Então, quando a gente fala, como que eu vou planejar, como que eu vou pensar, eu também estou pensando para qualquer tipo de negócio. E com essas mudanças, imaginem, as pessoas estavam muito mais preocupadas, as pessoas estavam, né, focadas com toda essa questão de saúde. Como que a gente pode imaginar isso de uma maneira que ela corresponda ao que diz lá nos nossos livros de marketing? Então, é isso que eu quero deixar bem claro que a gente vai discutir aqui. Quando a gente for olhar, na próxima semana, vocês já vão ter o material para a gente começar a falar especificamente produto. E quando eu falo produto, sempre eu vou falar produto tangível e intangível. E nunca ficou tão claro, pessoal, a importância de se ter o foco no consumidor, poder olhar para o consumidor como ele sendo essencial e entender aquilo que ele está buscando. Então, quando as pessoas queriam teleentrega de farmácia, era muito mais importante para elas funcionar aquele serviço do que qualquer outra coisa. Vocês não acham? Farmácia é um serviço bem que tem bastante variedade, que tem bastante oferta, né? A gente brinca, né? Aqui em Santa Maria tem, às vezes, em uma quadra, 3 farmácias. Mas o serviço que a gente queria era um serviço que chegasse até em casa no momento que tu precisa, da maneira como tu precisa. E isso transformou muito o que as empresas pensavam em relação ao planejamento. Porque até tu não ter uma determinada necessidade, tu não pensa. E realmente a pandemia ela trouxe isso. Enquanto eu não tenho uma necessidade, eu não busco aquilo ali. Para que eu vou fazer diferente? Né? Uma empresa que não tinha entrega, uma empresa que não, por exemplo, as de alimentação, o pessoal não vem mais comer aqui. Então eu vou fazer pratos que as pessoas possam levar para casa. Isso vai trazer um novo aprendizado, eu vou ter que treinar pessoas, eu vou ter que mudar várias coisas no meu trabalho. Professora, pegando um exemplo disso, hoje uma das churrascarias mais famosas de Santa Maria, né, a Boi Bom não fazia entrega. Ele sempre falava, não, eu não vou entregar churrasco em casa, não vou vender churrasco em marmita, ele falava, e hoje é um dos principais faturamentos dele é essa entrega ali, que ele tá fazendo delivery, né? Uhum. E as pessoas... Oi, pode falar, Jana. Só fazendo um gancho com o que o Leonardo falou aqui,
Eu falei com um que trabalha lá, esses tempos atrás, e ele tocou justamente nesse assunto. Ele falou, inclusive, falou assim, eu disse que eu nunca faria entrega, porque eu perderia a qualidade da carne, Qualidade. se eu não fizesse entrega, eu ia ter que fechar as portas. Então, eu consegui vencer a pandemia sem demitir nenhum funcionário e, e hoje, mais ou menos a metade do lucro que ele tem é das entregas. Então, é uma coisa que ele teve que ajustar, porque se ele não fizesse isso, daqui a pouco ele ia ter que ou fechar as portas ou demitir metade dos funcionários dele. Então, eu acho Uhum. que é aquela situação, né? Todas as pessoas tiveram que ajustar alguma coisa, umas mais, outras menos, mas é uma situação que ou tu faz isso ou tu não consegue se manter. Então, o mercado Exatamente. meio que impôs isso, né? Não Uhum. só o mercado, mas a questão sanitária, né? Tudo, tudo, exatamente. Eu lembro aqui no início do período ali da pandemia, que aqui no nosso prédio a gente ficava assim, uns pegando dicas dos outros. Ah, onde tu tem comprado frutas e verduras? Onde tu tem comprado tal coisa? E como era importante essas dicas, e eu falo sempre isso, né, que quando a gente fala de compras, de preferências por compras, nós levamos muito, muito mesmo a sério a indicação por outras experiências. Tem gente que diz, não, que vale mais investir em propaganda, mas a gente está sempre atrás do quê? De uma informação que alguém pode dar. Então, são as famosas fontes, né? As fontes de onde nós procuramos. E todo mundo ficava assim, passando informação, olha, tal fruteira lá da cidade tal, entrega bem e vem tudo embaladinho, e vem não sei o quê, porque a gente ficava com isso mesmo, né? Meu Deus, eu vou fazer uma lista aqui, eu vou pedir banana, maçã, alface, brócolis, e eu queria lá olhar todas elas, mas a gente não saía de casa, né? Para olhar, para fazer as compras, a gente não queria fazer isso. E hoje, as organizações que se adaptaram e que elas começaram a fazer, eu vi uma reportagem sobre Feira Livre, uma feira bem grande de São Paulo, e eles falaram assim que e nós tivemos esse exemplo, né? A gente tem a Polifeira, que é aquele projeto de extensão nosso da universidade, teve só um períodozinho de adaptação. Como vamos fazer? Não pode mais ser feito dentro do campus, nós participamos com os nossos outros projetos de extensão também lá, então a gente conhece bastante o trabalho deles. E daí foi levado para Roraima. Ah, daí vem toda aquela questão sanitária, o que pode, qual é o distanciamento, bota a fita e não sei o quê. Mas as pessoas continuaram enxergando. E muitas pessoas se acostumaram com essas mudanças, de ali na banca, e daí essa reportagem de São Paulo mostrava isso, de determinadas, mostrou algumas bancas onde as pessoas, a partir da fidelização do cliente, elas já sabiam quais eram as preferências e elas tentavam buscar isso, sabe? Até fazer um pós-venda, e a gente fica imaginando, além do cara vender, ter que entregar, é importante para ele o pós-venda, né? Porque quando a gente vai lá e escolhe, dificilmente vão perguntar para a gente, né? Ah, mas o brócolis está exatamente verdinho, bonitinho, com tantas cabeças como tu imaginava. E nessa feira, eles falavam isso. O nosso cliente cativo, e eles mostravam, trabalhavam direto pelo WhatsApp, tudo aqui pelo celular. Então, era encomenda, encomenda, mostrava a arrumação deles nas caixas, né, para levar para as pessoas, quando botava na sacolinha, que a entrega era muito importante, porque imagina, né, eu peguei a banana boazinha, mas quando a banana chegou na tua casa, bateu 5 vezes na moto, chegou uma banana toda caindo a casca pelo lado. E eles faziam esse, ok, como chegou, é do seu gosto, então pegavam lá, ó, que legal, a Fabiana gosta de tomates mais madurinhos, ela gosta da banana assim, e eles começaram a fazer isso. Gente, isso é fantástico, eu adoro ver esse tipo de exemplo, porque não é da grande empresa, porque não é do grande que está pensando no marketing, é em quem está preocupado com o marketing naquilo que ele faz. Como eu comentei, o prestador de serviço que vai na casa da gente, a gente diz sempre, né? Toda pessoa que trabalha, ela deve ter uma visão. Mas às vezes a pessoa não tem aquela visão. Eu sou ótima, eu enfiei o negocinho ali bem no lugarzinho certo para o negócio elétrico funcionar, mas
eu não fico enxergando todo, de que a pessoa vai avaliar, né, se eu realmente juntei o fiozinho, se eu deixei o lugar limpo, se eu, né, não custa às vezes pedir uma vassoura para a pessoa, né, tem uma vassoura, tem alguma coisa, vocês certamente já chamaram alguém para fazer um furo numa parede, e há uma diferença bem grande em quem se preocupa com a sujeira que o furo vai fazer para montar um móvel, e quem não se preocupa, né, e isso são as questões do nosso dia a dia do marketing. Eu adoro falar sobre isso, gente, porque a gente tem tanta coisa para mostrar, e sempre quando a gente inicia uma disciplina, eu falo isso, a gente tem que gostar de entregar algo para o nosso consumidor. E por mais que você não trabalhe com o marketing, é importante que todo mundo entenda. Todo mundo entenda. Eu trabalho uma palestra dentro de um curso para novos servidores, e eu gosto muito de falar que a gente esquece muitas vezes dentro da universidade, com o tamanho que a universidade é, de que nós temos diversas relações entre fornecedores e consumidores. Porque a hora que eu preciso do que o colega faz, do trabalho dele que assessora, todo mundo está fazendo a mesma coisa. Então, não é o professor que é o servidor público da educação. São todos aqueles que estão dentro da universidade. Então, o meu colega, que é lá o técnico administrativo, o exemplo do Maurinho, muitos de vocês conhecem, alguns de vocês não conhecem, o Mauro é um cara muito legal, que é o secretário dos nossos cursos de graduação. Ele é um educador, porque ele trabalha com educação. Por quê? Porque sem o trabalho dele, a gente não tem lá a disciplina, a oferta do curso, a lista, que é uma parte que a gente precisa. O dia que o Moodle não funciona, e você sabe que tem várias vezes que o Moodle não funciona, né? Fica todo mundo ligando para o CPD, fica todo mundo ligando. Ninguém quer saber se é o João, se é o Pedro, se é o Paulo. Eu acho que até tem um cara lá que é bem famoso, que é Paulo, Francisco, sei lá. E fala com o fulano, mas a gente quer que resolva o problema. E aí existe uma relação entre tem alguém que é o consumidor e tem alguém que é o fornecedor. E essa relação, ela tem que acontecer com toda a qualidade possível. Por isso que a gente tem que desmistificar, dizendo que entregar aquilo que o cliente quer não é uma questão que é da função de marketing, que é do executivo que está lá na área. Vocês vão ver que grandes empresas vão ter um departamento de marketing, várias pessoas ligadas à área do marketing, mas quem atende o telefone, a gente brinca, né, do telefone, mas ainda tem telefone nas empresas, mas quem atende uma mensagem de WhatsApp, aquele bonequinho que funciona ali, a Magalu, né, a bonequinha lá do Magazine Luiza, todas as interfaces que a gente vê hoje, que com a pandemia se tornaram muito mais importantes, né, meios digitais, eles têm que funcionar. E assim como a propaganda, que é um dos elementos que a gente vai conversar aqui, ela também tem que ser planejada, ela tem que ser estudada, ela tem vários objetivos para cumprir, mas a gente também tem que fazer uma boa propaganda que possa ser aquela propaganda que eu busco informações. E cada vez mais a gente nota, e pegando esse exemplo da churrascaria, a gente nota que muitas empresas mudaram algumas das suas estratégias, como, por exemplo, de vendas, e elas vão continuar. Eu acho que não vai poder terminar, né? A gente poder fazer compra online, a gente poder fazer as compras do supermercado sem precisar ir ao supermercado, a gente poder comprar da fruteira, porque era muito comum, né? Aqui em Santa Maria era, vamos pedir uma pizza, vamos pedir isso, vamos pedir aquilo, mas hoje tu pede tudo em casa. E se a empresa não se deu conta, né, ainda que existe um caminho e que existe uma outra via, para muitos foi meio que no afogadilho da situação, eu tive que pensar. Só que agora, quando existe uma possibilidade, que é o que já está acontecendo, de retomada do presencial, tem que se avaliar muito bem o que eu ainda posso fazer online. E como que eu descobri a minha capacidade, o famoso know-how, aquele que a gente fala, as pessoas não tinham, muitas empresas não tinham, né, esse conhecimento, elas não sabiam como fazer. Só que tem esse 1 ano e pouco aqui pela frente. Eu vou ver se eu consigo achar uma reportagem, ela é de 2020, que eu trabalhei com a outra turma, que eu achei muito linda, que era de uma cooperativa de flores, e que
eles ficaram empenhados. Vocês imaginem, dentro dos planejamentos, porque aquele março foi terrível, né? Para nós também. A gente chegou segunda-feira, vamos trabalhar, vai ter aula de noite. Quando foi segunda-feira, né? Parecia que estava lá na China, tal da pandemia, sério. A gente olhava na televisão, mas tá lá na China esse negócio, por favor, na China. Não tá no Brasil, não tá em Santa Maria, não tá aqui dentro do campo. E vai todo mundo para casa, vamos fechar. No outro dia ninguém sabia o que abria. E a gente ficava pensando, né? Meu Deus, o que essas empresas sofreram? Daí era a história de uma cooperativa de flores, que eles perderam todo o planejamento que eles tinham. Então estavam lá, com flores para o evento tal, os casamentos, né? Vocês certamente conhecem pessoas que cancelaram casamento, 15 anos e tal. Eu tenho uma amiga que era para casar em abril do ano passado, ela vai casar agora final de novembro deste ano. E tá rezando para que dê tudo certo, que ela consiga, né? O casamento dela tá agora planejadinho. Mas vocês já pensaram, estava vendo as flores, tudo. Dessa cooperativa de flor, eles ficaram empenhados, gente, o que eu faço com as flores? Vou perder todas as flores. E o que foi um serviço que cresceu? Incrivelmente. Mas as pessoas ficaram mais tempo em casa, começaram a comprar mais flores, eles redimensionaram, claro, certamente houve alguma perda, né, dentro daquilo que estava planejado, mas eles redimensionaram, que a gente vai falar em produto, o portfólio, ou seja, eu vou ter que comprar flores diferentes, de outros tipos, e com isso conseguiu recuperar o mercado, ou seja, não fechou. E sabe qual foi um serviço que deu super certo, que falava na reportagem? Entrega de flores semanais, tipo assinatura. Como a gente tem lá assinatura de vinho, tem os que gostam de assinatura de cerveja, assinatura que antes, né, parecia que era só de revista que a gente assinava, mas a assinatura. E eles começaram a falar assim da mudança da mentalidade das pessoas em relação a ganhar uma flor, que a flor era vista como uma coisa, inclusive positiva, né? Parece que está tudo tão feio, tão ruim, mas aquele cara do consultório achou super importante ter a flor que recebia semanal, daí com a assinatura já ficava um pacote, então já pensou nas vantagens para o consumidor, para ele ser mais barato. E, gente, assim, ó, muito legal da gente pensar. Daí, hoje, a gente poderia entrar em contato com eles e perguntar como ficou o negócio de flores. Porque vai voltar a ter casamento, vai voltar a ter festa, vai voltar a ter um monte de coisa. Mas será que eles vão deixar de fazer assinatura? Será que eles vão deixar de fazer algo que atraiu o consumidor? Né? Aquele consultório que tu chega, o escritório, né? Mas olha que legal isso aqui, vou seguir fazendo. Leonardo, colocaste uma coisa aqui, desculpa, não tô com o chat aberto, eu não li. Ah, tu falaste aqui da atividade de flores também. Uhum. Antes da pandemia. Não quis cortar falar. A senhora. Não, pode falar, pode falar. Ele. Eu tenho duas empresas na carteira lá que são dessa atividade. E antes era somente atacadista, tu não conseguia comprar. Chegava lá, quero comprar um vaso, tu não conseguia. Agora, no meio da pandemia, eles abriram, colocaram comércio eletrônico, né, para poder vender, entregava em casa e o faturamento dele quase que triplicou dos dois atacadistas. Então, que legal, e abriram para todo mundo, todos os públicos. Hoje tu compra qualquer coisa deles. Uhum. E o que mudou, né? Certamente lá no início não tinha planejamento para isso. Eles imaginavam que ia ter que demitir e no final eles contrataram mais pessoas. Contrataram pessoas. Ah, isso é muito legal da gente ver, de criação de novos negócios, como a gente diz mesmo, oportunidades, né? Oportunidades. Uma hora nós vamos chegar aí, Leonardo, também falar um pouquinho do crédito, de tudo que mudou em relação a crédito, a dificuldades financeiras que as empresas tiveram, né? Quem trabalha com pessoa jurídica viu bastante isso, não só, né, nós individualmente, mas as situações das empresas. Mas como é importante a gente pensar que pode ser feito isso. Então, já tem uma dica, que se eu encontrar a reportagem, eu vou tentar ver ele pelo semestre anterior, lá de 2020, vou passar a reportagem para vocês e vou deixar o conteúdo para a gente, na semana que vem, começar a trabalhar já com o conteúdo dos slides. A minha ideia era hoje que a gente fizesse esse panorama inicial para que vocês já saíssem
com um pouquinho de empolgação, no sentido de que é muito legal a gente trabalhar planejamento e, ao mesmo tempo, entender que nem tudo vai ser 100% cumprido de acordo com aquilo que a gente planeja. Mas é claro que uma disciplina de planejamento dentro de uma área administrativa, ela vai te dar as possibilidades e vai te dar o rumo por onde tu pode seguir. Mas que vai ser importante a gente poder discutir esses exemplos, vocês também poderem trazer para que a gente possa olhar essas diferenças. Nós estamos aqui pensando num objetivo final, que é entender um pouquinho isso. E como o próprio colega falou agora há pouco ali, a gente fala muito do mercado, só que realmente a pandemia da Covid-19 ela foi algo muito grande e que fez com que a gente entendesse realmente a dificuldade de tu não conseguir ter uma resposta imediata para algo que é externo, né? Então, uma variável externa de diversas forças, né, social, econômica, que interferiu em tudo, tecnológica. Só tecnologia, né? A gente imaginava quantas empresas, nem um funcionário tinha lá um celular para gerenciar alguma coisa, e daí tu começa a ver até o pequeno negócio, ele está trabalhando todo ele com um celular. Quantos que, eu não tenho maquininha, não recebo com maquininha, daí vai fazer entrega, como é que a pessoa vai fazer o pagamento, né? Então, tem várias coisas, a própria facilidade do Pix, que surgiu nesse período, também foi bem importante. Larissa? A minha família tem uma empresa de materiais de construções e utilidades gerais, né? E quando deu a pandemia, a gente tinha um alto estoque de areia, tijolos, brita, enfim, material de construção. E a gente ficou assim, meu Deus, e agora? Os boletos vindo e capaz que a gente vai vender isso, né? E foi assim, ó, até agora, sabe? O pessoal começou a olhar para sua casa e fazer tudo que é tipo de reparo, assim. E a gente vendeu muito, muito, muito mesmo. Utilidades, por exemplo, panela, coisas assim que a gente usa no dia a dia, na cozinha, enfim, que a gente também achava que jamais ia vender nesse momento, né? Foi também muita coisa. E o mais engraçado, assim, é que as pessoas diziam, o dinheiro que eu tinha guardado para ir viajar, né, final de ano, eu peguei e investi na minha casa. Fiz um aumento, reformei, fiz algum ajuste que ficou, que eu nunca tinha tempo, enfim. Então, foram setores, assim, que se, como é que assim, não se privilegiaram, não sei se seria essa a palavra, né, mas se saíram bem, assim. E quem tinha, por exemplo, estoque, que nós tinha de material de construção, num preço, né? E vendeu, assim, teve uma margem de lucro muito maior, sabe? Claro. Por causa disso. É aquela velha história, né, pessoal? Dentro de uma crise, de uma situação, vocês imaginem quantas questões que foram ruins e que realmente abalaram como algo ruim, mas, ao mesmo tempo, quantas oportunidades foram criadas. E isso realmente, a gente conhece muitas pessoas que fizeram isso. Não tinha tempo. Muitas vezes tu não tinha como gerenciar, né, uma obra, uma reforma, alguma coisa dentro da tua casa. Só que daí estava todo mundo em casa. Então, já que, como a gente brinca, o circo estava armado, né? Todo mundo trabalhando em casa, as crianças em casa, cachorro, gato, galinha, vamos fazer uma obra e trocar a janela. Então, realmente, isso aconteceu, e como é legal da gente ver que para diversos negócios as oportunidades surgiram. E mesmo para aquele que, quando chegou a crise, ele enxergou só, né? É crise, é ruim, como vocês disseram ali dos exemplos, acho que vou ter que demitir os funcionários, vou ter que fechar. Muitos conseguiram se transformar para uma outra maneira, né? Uma outra forma de comprar, de vender e sair dessa crise. Eles fizeram, né? Saiu uma pesquisa que começou a ter aquele problema de falta de aço, né? Falta de materiais de construção que vinham de fora, e também foi um reflexo do aumento de obras. A própria construção civil foi uma área que não parou, ela continuou, tanto para as empresas quanto individual. E isso é a gente conseguir olhar como uma oportunidade. Claro, não foi fácil para todo mundo, muitas empresas fecharam,
Muitas pessoas não conseguiram dar essa volta por cima e encontrar formas de se manter no mercado, realmente ficou muito difícil, cresceu o desemprego, mas a gente tem que enxergar que algumas coisas mudaram. E o que eu acho que fica assim como uma grande lição para a gente olhar por essa ótica do marketing é que as empresas começaram a pensar mais em entender esse consumidor. Por isso que eu acho, tem serviços que a gente está usando até hoje como compra online, que a gente não faz mais como fazia antes, né, tudo no presencial, e que a gente realmente vai pensar, olha, se essas empresas voltarem, daqui a pouco não ter mais entrega, não ter mais essa forma, vai ser ruim, porque eu ainda acho legal e acho que isso pode continuar. Quantos avanços nós tivemos, no nosso trabalho na universidade, da gente entender essas possibilidades que vocês estão tendo aqui. Semestre passado eu dizia também, por ter alunos de outra cidade, vocês estão fazendo uma aula, mas vocês não precisam estar aqui. Então, reuniões, vocês lembram um tempo atrás? Eu lembro assim, digamos, 5 anos atrás, a tensão que era para uma pessoa que ia defender lá seu mestrado, doutorado, e que tinha um da banca de fora, porque era muitas vezes internacional, então era o cara que estava lá em Portugal, na Itália, sei lá onde, e que ele não vinha, mas o de Brasília vinha, o de São Paulo vinha, o da Bahia vinha. Na nossa área da administração tem muita gente com banca, o pessoal da Bahia. Gente, esse dinheiro não precisa mais a gente gastar. Não precisa. E daí a gente gastou menos sapato, gastou, porque todo mundo foi para a banca todo lindo, arrumado, mas não precisava estar gastando só de sapato. Então não gastou o sapato, não pagou a diária, não precisa mais ele estar lá. São coisas que a gente vai realmente rever. Estava falando esses dias com uma colega que é da Justiça e ela comentou sobre isso. Gente, o direito, assim, sempre teve aquela coisa muito do presencial, do frente a frente. Tem coisas que não vão voltar mais e que a gente pode agilizar muito mais o trabalho, podendo fazer o trabalho à distância. Só que daí a gente precisa de tecnologia. Por isso que é outra área que cresceu. A gente precisa, né, de acessórios, precisou comprar um computador novo, precisou comprar alguma coisa lá para colocar. Nunca se vendeu tanto coisas que antes, quem é que ia comprar um tripé, um negócio para colocar o celular? Para que eu precisava daquilo ali, né? Falava com todo mundo de qualquer jeito aqui, não era nada assim, tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Então, esses crescimentos de oportunidades também, a gente vai poder conversar sobre isso. Ficou alguma dúvida, pessoal? Podemos ir seguindo para o nosso encerramento. Hoje eu não vou iniciar os slides, eu vou colocar para vocês, ainda não está ali no material do Moodle. Então, da aula de hoje não vai ter uma atividade avaliativa, a gente vai fazer a próxima atividade a partir da semana que vem, e daí a gente se encontra na segunda-feira, nesse mesmo bate-horário. O bate-local tanto faz, vocês podem acessar de qualquer lugar, desde que vocês acessem, a gente fica bem faceiro com esse oizinho. Então, a gente vai indo para o nosso encerramento. Vou deixar o material, vocês vão poder acessar esse material lá dos slides. Deem uma olhadinha, se puderem ler,